Declaro aberto o pequeno expediente. Convido o professor Roberto Silva, representante do Citese, para o uso da tribuna por 20 minutos. Bom dia aos vereadores e vereadoras. Inicialmente, nós queremos agradecer pelo espaço aqui aberto na Câmara, diante do projeto de lei número 5/2022, que trata da instituição no município de Tomar do Jeru do Plano de Previdência Complementar e das preocupações que o Sintese quer trazer aqui para todas e todos. Inicialmente, nós temos uma avaliação de que o projeto ele tem um erro de forma. Toda a norma que institui a Previdência no Brasil, ela está regida na Constituição Federal. Portanto, qualquer projeto que normatiza o sistema de previdência de qualquer ente federado, seja Estado ou município, deve ser um projeto de lei complementar e não de lei ordinária. Então, isso já é um erro de forma que tem o projeto número 5, que é um projeto de lei ordinária. Porque é lei complementar que está complementando a Constituição. O segundo problema de erro de forma, vereadores e vereadoras, que a gente identificou, que entendemos que pode até ser considerado como uma coisa simples, mas não é, porque aqui é um poder instituído pela Constituição brasileira, são os erros de grafia, vereadora Edna, e erros graves, inclusive, de grafia que tem no projeto. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo apenas, tem vários exemplos que eu poderia até ler, porque eu tenho um tempo que eu quero falar do conteúdo do projeto. Por exemplo, vereadora Nena, o projeto, ele trata o município do Tomar de Jeru, ele trata o município com 3 nomes diferentes do nome oficial. No artigo 8º, o município de Tomar do Jeru está colocado como Iomar do Jeru. No artigo 9º, o município de Tomar do Jeru está instituído como Totiar do Jeru. E no artigo 10, o município de Tomar do Jeru está descrito como Tomar Uó Jeru. São erros, pode até ser considerado bobos, mas é um projeto de lei que será possivelmente, se for aprovado, questionado na Justiça. Qualquer servidor pode assim fazer, instituição sindical e assim por diante. E isso é muito sério, o Poder Legislativo aprovar um projeto com erros de grafias gravíssimos. E tem outros erros, vereadora Edna, gravíssimos de grafia. Esse é o erro, o problema de forma, os 2 problemas de forma. Eu queria agora tratar para os senhores e as senhoras os erros de conteúdo, que são os problemas que nós entendemos graves caso esse projeto seja aprovado. E a gente, de início, nós estamos solicitando que não seja aprovado e vamos dizer por quê. Um plano de previdência complementar, ele já está previsto na Constituição Federal desde 98, com a emenda constitucional número 20. Né? Então, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi alterado o artigo 40 da Constituição Federal, e lá já está previsto a possibilidade de qualquer trabalhador, seja da iniciativa privada ou do setor público, qualquer trabalhador ter o seu plano de previdência complementar. Por que foi constituído no artigo 40 essa possibilidade em 98?
e que foi reafirmada agora com a reforma da Previdência em 2019, da Emenda Constitucional 103. Porque lá em 98, na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, foi estabelecido o teto do INSS, que nenhum trabalhador que recebe pelo regime geral de previdência social pode receber a sua aposentadoria acima deste valor. Hoje, em 2022, o teto do INSS é de R$ 7.087,22. Então, qualquer trabalhador brasileiro do setor público ou privado, o INSS não pode pagar uma aposentadoria ou pensão superior a este valor. Mesmo que eu contribua por R$ 20.000 no meu salário da ativa, na hora da minha aposentadoria, eu não posso, o INSS está proibido de pagar um valor superior ao teto, que hoje, em 2022, é R$ 7.087. Então, a Previdência Complementar, ela foi criada para que o trabalhador que recebe acima de 7 mil, acima do teto, que hoje é de 7 mil, mas todo ano ele é reajustado junto com o salário mínimo, qualquer trabalhador que tenha um elevado salário, ele possa pagar um plano de previdência complementar para que, na hora da sua aposentadoria, ele vai receber do INSS o teto e vai ter uma outra aposentadoria a partir do seu plano de previdência complementar. Então, por isso foi criado em 98, porque foi lá que foi constituído essa limitação para que o INSS não pague acima desse teto. Em 2019, a reforma da Previdência Nacional também estabeleceu, reafirmou o que já estava lá em 98. Qual é a questão do projeto de lei número 5, aqui de Tomás Geru? O projeto, ele prevê a criação do Plano de Previdência Complementar de Tomás Geru. No artigo 3º do projeto, ele diz lá que pode ser instituído esse plano a partir de entidade de regime fechado ou entidades de regime aberto. Há essas duas possibilidades. As entidades de regime fechado são os fundos de pensão. São entidades, o fundo seria gerido por fundos de pensão. As entidades de caráter aberto seriam geridos por bancos ou corretoras de seguros. Qual é a grande questão de um e do outro regime para o fundo de previdência? Eu vi aqui a leitura da ata pela secretária, a partir do debate da sessão anterior, dos colegas vereadores, do debate salarial, inclusive, no início da ata foi feita a leitura pela secretária, da discussão foi feita aqui pelos senhores e as senhoras. Inclusive colocando que o assessor jurídico aqui da Câmara tem um salário de R$ 7.000, né? Ou seja, abaixo do teto do INSS. Por exemplo, o governo do Estado, ele criou o Fundo de Previdência Complementar, com posição contrária à nossa, mas foi criado pelo governo do Estado de Sergipe. Mas eu estava, enquanto a secretária fazia a leitura, a partir dessa ponderação que foi feita aqui do debate, do salário do procurador da Câmara, eu acessava ali o site da Procuradoria-Geral do Estado. O salário de um procurador do Estado de Sergipe tem uma variação de 36, 40 mil, 50 mil, os procuradores têm cargos, ou seja, uma média de 30 mil, 35 mil, 40 mil reais é o salário mensal de um procurador do Estado de Sergipe. Um procurador do Estado de Sergipe, interessa para ele pagar um plano de previdência complementar. Porque ele vai ter, na sua aposentadoria, um acréscimo na sua remuneração que ele não teria se não pagasse o plano de previdência complementar. Não é o caso de Tomás Geru. A média salarial dos servidores de Tomás Geru não ultrapassa o teto do INSS. Portanto, colegas vereadores e vereadoras, um plano de previdência complementar
não vai atingir a grande maioria, a massa dos servidores, não serão atingidos por esse plano. E quem é que vai pagar entrar na Previdência Complementar? Aqueles servidores e servidoras que recebem um salário acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS. Quem recebe abaixo do teto não entra nessa regra, mesmo aqueles servidores, porque pelo projeto de lei, seriam os novos servidores dos próximos concursos. Os atuais servidores não estariam obrigados a entrar no plano. Já estariam obrigados os futuros servidores de quando a prefeitura vier fazer concurso público, para qualquer cargo da administração. É isso que está aqui no projeto de lei. Os atuais servidores não entram. O que é que fica para o município de Tomar do Jeru? Só despesa. Porque no artigo 20 do projeto, a prefeitura de Tomar do Jeru vai desembolsar, assim que for aprovado aqui, caso seja aprovado, R$120 mil para instituir o plano. Não, 120 mil não, desculpa. Foi um erro meu, porque eu não estava lendo. 50 salários mínimos para créditos adicionais, para iniciar a operação do plano, e 70 salários mínimos, isso vai dar mais de R$150 mil, para abertura de crédito excepcional, para iniciar a gestão do plano. Ou seja, o plano será iniciado sem nenhum servidor contribuindo para o mesmo. Porque os atuais servidores de Tomar do Jeru estão desobrigados a contribuir para o plano de previdência complementar. Só estão obrigados os próximos concursos. Quando é que o município de Tomar do Jeru fará concurso público? Porque se o município de Tomar do Jeru não tem planejamento orçamentário, professora Edna, vereadora, para fazer concurso público nos próximos anos, só vai sobrar para a administração despesa. Aí, além desses 120 salários mínimos que a prefeitura vai desembolsar para criar o plano, porque isso está aqui no artigo 20, 120 salários mínimos, ainda vai ter que ter a criação de um comitê de acompanhamento do plano, que são mais 4 servidores que vão receber jeton para fazer uma gestão de um plano que não tem contribuinte. Isso está previsto, o comitê de acompanhamento, no artigo 18 do projeto. São 4 servidores que vão estar, que é tipo um conselho, como o conselho do FUNPREV, é um outro conselho praticamente que é criado para a gestão do plano de previdência complementar, que só vai ter mais 4 jetons que a prefeitura vai pagar para um grupo de servidores, sem ter um único servidor contribuindo para o plano de previdência complementar. Então, a prefeitura tem 120 salários mínimos de despesa, que vai ter que ser desembolsado de imediato, e ainda pagar jeton a 4 servidores que vão estar nessa gestão do plano. Além disso, pelo projeto, também a prefeitura de Tomar do Jeru terá que fazer um processo de seleção de qual regime será gestado o plano, se é o regime de entidade fechada ou regime de entidade aberta, se será um fundo de pensão, um banco, uma corretora de seguro que vai fazer a gestão do plano. Agora, imagine, vereadores e vereadoras, qual é o banco, o fundo de pensão ou a corretora de seguro que vai aceitar gerir um plano sem nenhum único contribuinte? Qual é o banco, a corretora de seguro, vai aceitar gerir um plano onde a média salarial dos servidores do município de Tomar do Jeru, a grande maioria não ultrapassa o teto do INSS, que só interessa para um banco gerir um plano de seguro, um plano de previdência complementar, se a média salarial aqui fosse de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Aí, se o conjunto dos servidores recebesse uma média de 20 mil, 15 mil reais, aí interessaria a um banco
fazer a gestão do Fundo de Previdência Complementar, porque era certeza de que todos aqueles que tudo que ultrapassar 7 mil, se eu recebo 20 mil de salário em Tomado Jeru, me interessa pagar a Previdência Complementar, porque quando eu me aposentar, eu recebo só 7 mil. Então, eu vou ter uma Previdência Complementar para poder, quando eu me aposentar, a minha renda não cair tanto. Vou ter uma renda equilibrada do que eu tinha na ativa. Então, só interessa ao banco, a corretora de seguro gerir um plano de previdência complementar se tiver retorno financeiro para eles. Qual é o outro problema que a gente vê no projeto? Também lá no artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte, que a Prefeitura de Tomado Jeru não está proibida vedada a ela aportar. Aportar é o seguinte, na hora de pagar o salário dos aposentados, se não tiver dinheiro no fundo, a Prefeitura é obrigada a colocar o dinheiro lá para pagar a folha. Não é isso? Isso é o aporte, que é obrigatório. No projeto está dizendo que ela está vedada de fazer isso. Ela não pode mais fazer isso. Veja, se a Prefeitura não pode fazer, quem é que vai aportar? Aí a própria legislação, a própria Constituição, ela diz o seguinte, que a Prefeitura é obrigada a aportar, mas o projeto está vedando. Então, quem vai aportar serão os servidores da ativa e os aposentados. Como o Estado estava fazendo, que ontem foi aprovado a retirada do desconto de 14% dos aposentados. Então, os aposentados terão que descontar da sua aposentadoria uma parte e os ativos também, porque é isso que diz a regra. Ou seja, se a Prefeitura está desobrigada, quem vai ser obrigado serão os servidores. Os servidores serão obrigados a aportar, porque ninguém pode ficar sem salário. O salário é obrigatório o pagamento. Então, essa vedação que está no artigo 20, inciso 1º, ela, na nossa avaliação, é gravíssima. Porque coloca para o servidor o problema e retira da gestão. Porque a obrigação é da gestão. Porque se não tem o dinheiro para pagar lá no fundo da Previdência, tem que entrar do recurso do Tesouro, da fonte do Tesouro. Para ir encerrando, vereadora Nena, nós entendemos que o projeto 04 ele já foi votado, essa questão da alíquota, e a gente tinha muita preocupação com o projeto 04, porque a alíquota dos 14% não é a única saída. Eu acho que a própria Constituição tem outras alternativas que precisam ser exercitadas pela gestão, e no cenário que a gente está hoje, de salário reduzido, de problemas salariais, seria mais uma penalidade aos servidores. Mas eu quero chamar a atenção do que trata, eu sei que já foi votado, mas eu acho que é importante relembrar. Lá no projeto 04, o artigo 2º, que revogava a Lei 573 de 2010. Essa lei, na nossa avaliação do Sintese, ela foi um marco importante. Essa Lei 573 de 2010, quando ela foi aprovada, porque lá ela previa uma regra de aporte de recursos do município de Tomado Jeru ao Fundo de Previdência, para a gente ter em 2043 o fundo capitalizado. Era uma regra que ia de 2009 a 2043, onde a Prefeitura, além do aporte obrigatório patronal, teria um aporte extra de recurso, mas isso não aconteceu até hoje. Isso eu acho que esse é o debate a se fazer com a administração. Esse é o debate a fazer. É preciso começar a discutir como a administração vai aportar recursos ao Fundo de Previdência, ao Funprev, para que a gente possa ter o fundo capitalizado. Porque a lei já estabelece essas regras.
muito clara. Até 2018 era uma regra progressiva, a partir de 2019 agora é 21% de aporte. Bom, isso não está sendo feito, então está havendo um descumprimento da Lei 573. Então, esse debate, ele é crucial que o prefeito possa ver formas, e aí acho que o Poder Legislativo tem esse papel, porque uma lei que foi aprovada aqui e sancionada pelo prefeito da época, o prefeito possa ver formas de cumprir o que está na Lei 573. Porque é isso que vai garantir a segurança jurídica que os servidores terão seus salários assegurados. É a segurança que nós vamos ter. Criar um plano de previdência complementar, vereadores e vereadoras, só vai trazer mais problemas para tomar dinheiro. Porque você vai ter despesa, porque o fundo de pensão tem que ter uma remuneração. Quem vai pagar essa remuneração do fundo de pensão? Inicialmente é a prefeitura, que os 50 salários mínimos que estão aqui é para pagar essa parte de implementação. Os 50 salários mínimos. Os outros 70 salários mínimos é para começar o fundo a funcionar. Bom, no primeiro momento vai ter os 120 salários mínimos que a prefeitura vai colocar lá no fundo de pensão, no fundo de previdência complementar. E quando esse dinheiro acabar, quem é que vai manter esse fundo? São problemas que vão ser criados a mais no município. Na nossa avaliação, o que a gente deveria se debruçar aqui é pegar a Lei 573 e ver com o prefeito Pedro como é que nós vamos implementar esta lei para capitalizar o Funprev. Para garantir que no futuro não precise mais a Prefeitura Tomado Jeru aportar recurso ao fundo para pagar os aposentados pensionistas. Essa é a garantia que precisa ter. O orçamento do município Tomado Jeru precisa prever já este recurso do aporte. Os vereadores vão aprovar agora a LDO. É preciso já prever esse aporte. Porque até hoje a 573 não foi implementada. E para nós ela resolve o problema histórico que tem o Funprev. Ela resolve. Então, a gente vem aqui, para encerrar mesmo a nossa participação, solicitar a não aprovação. Porque aprovar o plano de previdência complementar vai criar mais problemas do que o que já tem atualmente com o Funprev. E ter um esforço concentrado, que o sindicato tem todo o interesse de participar dessa discussão. Nós fizemos um trabalho com o Fundo de Previdência do Estado de Sergipe. Estamos fazendo, inclusive, com o Fundo de Previdência de Ilha das Flores, que é um outro município tem Fundo de Previdência próprio, igual a Tomado Jeru, para tentar encontrar saídas de capitalização. Aqui já tem a lei. O que nós precisamos ver... Bom, mas o prefeito, a audiência que eu tive há algum tempo atrás com o prefeito, ele colocava da impossibilidade financeira do município Tomado Jeru cumprir a Lei 573, esses percentuais que estão na lei. Bom, mas se o município não pode cumprir com aporte extra, porque paga 22%, né, de patronal, porque o servidor paga 11%, o município paga 22% de patronal. E mais 21%, isso daria 43% que o município ia pagar de folha. Mas se o município não pode pagar os 43%, quantos por cento de aporte ele vai pagar? Então, o processo de capitalização ele vai para mais longe. Em vez de 2043, vai para 2050, 2060. Mas é preciso começar a fazer esse processo de capitalização, para que, de fato, a gente possa ter a segurança. Na nossa avaliação, é uma contribuição histórica se esse poder aqui conseguir discutir com o prefeito uma forma de iniciar um processo efetivo de capitalização do Fundo de Previdência, é a garantia que os servidores terão. E será um feito histórico desse mandato, dessa legislatura,
para que, de fato, a gente possa ter um fundo de previdência sólido. O fundo foi criado. O problema existe. Mas criar um fundo de previdência complementar, o problema vai se aprofundar. Por isso que a gente pede que os colegas vereadores e vereadoras não aprovem o projeto de lei número 5 de 2022. É isso, presidente. Vocês, vereadores, têm uma pergunta para fazer para ele? Bom dia a todos, professores, professoras, ao pessoal também serviço que estão por aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia. Parabéns pela sua eleição, né, sua vitória. Com certeza é a vitória de muitos. Roberto, você colocou, né, muito bem. Eu ainda não vi o projeto, né, estou ler ainda. E você me chamou a atenção para vários pontos, eu não quero perguntar. Mas existe uma dúvida, Roberto, com relação a essa questão aqui. Por exemplo, existe um montante no valor de 16 milhões de reais que devem ser parcelados em 12 vezes, né? Ou seja, um período de um ano. Está aqui no projeto 705 de 2022, e que trata do regime de previdência complementar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você colocar as suas impressões, né? Eu acho que é importante para todos nós podermos avaliar todos os lados, né? E dizer a você que a gente saber como deve ser todo esse processo é importante. E agradecer já a presidente por ter aceitado o convite, a solicitação da comissão, e ter convidado os senhores, né? Então, solicitação da comissão de finanças, não foi isso? Presidente Helena, eu agradeço de coração. Mas, assim, esses 16 milhões, eles são necessários, o parcelamento deles é apenas nesse período. Se a gente não aprovar, vamos supor, favorável, essa lei, que ela vem com mudanças significantes, né? Se nós, como vereadores, não aprovarmos esta lei, com as emendas que possam vir ou não, existe algum impedimento do parcelamento desse débito para há mais anos, porque assim, a gente pensa assim, 12 meses é um ano, para dividir em 16 milhões de reais é um peso muito grande, né? E a gente sabe que isso acontecendo, o impacto vai ser grande na folha de pagamento. Então, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas eu gostaria de ouvir também sua impressão, a impressão de síntese com relação a esse ponto. Posso? Veja, vereadora, os 16 milhões foi todo o plano de previdência, ele é obrigatório, né, que no final de cada ano, inclusive o relatório do 6º bimestre, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela obriga todos os entes federados que têm regime de previdência próprio, que é o caso de Jeru, no bimestre de novembro e dezembro, que é o último bimestre do ano, o relatório de execução orçamentária, ele é obrigatório publicar o anexo do cálculo atuarial do plano de previdência, né? O cálculo atuarial que foi feito lá em 2010 previa a necessidade de 16 milhões para o Fundo de Previdência de Jeru ficar totalmente capitalizado. Por isso foi aprovada a Lei 573, que previa uma alíquota inicial de 9,3% em 2010, 1,3% a cada ano, chegando a 19% em 2018 e a partir de 2019, 21%, até 2043. E isso era a alíquota, o percentual de valores que a prefeitura deveria depositar no fundo, além do patronal obrigatório,
para pagar, chegar aos 16 milhões em 2043. Efetivamente, até o momento, isso não foi feito. Isso é fato, não foi feito o aporte. Bom, o problema continua. Os 16 milhões de 2010 não é mais nesse momento. Vai ser mais, o valor é maior, porque não foi feito o aporte. Na nossa avaliação, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito uma discussão com o prefeito. A prefeitura vai poder pagar 21%? Mesmo pagando a partir de agora os 21%, quando chegar em 2043, não vai chegar aos 16 milhões. Porque de 2010 até o presente data, não foi feito aporte algum ao Fundo de Previdência. Então, mesmo pagando os 21%, ainda vai faltar recurso. Então, possivelmente, terá que ampliar o prazo para que a prefeitura continue depositando no Fundo de Previdência, além do patronal, esse aporte extra para capitalizar o fundo. Por isso a necessidade da discussão com a gestão. E que o orçamento do município tenha já uma previsão legal na própria lei que instituiu o aporte. Esse é um problema da Lei 573, porque ela não obriga a previsão no orçamento do aporte, porque se tivesse lá uma obrigação na 573, que o orçamento deveria reservar uma parte do recurso da administração para aportar ao fundo, o orçamento não tinha jeito. A prefeitura tinha que mandar já o orçamento, já prevendo o recurso que ia ser destinado ao Fundo de Previdência. Isso não está previsto na lei. Se for feita uma nova rediscussão de novos percentuais ou mais anos lá para frente, terá que ter um novo projeto de lei, porque a Lei 573 ela encerra em 2043, porque está dizendo lá que são 33 anos. Então, ela vai encerrar lá. Então, vai precisar fazer uma rediscussão da necessidade de continuar o depósito, mas é importante de ter no orçamento essa previsão. E isso eu acho que é muito importante. É um pouco do que a gente vive a nível nacional. Por exemplo, o orçamento da União é obrigado, independentemente do presidente e do partido político, é obrigado a destinar no orçamento uma parte do dinheiro para a política de financiamento à agricultura, que é aquele plano da agricultura que todo ano o governo federal lança. Porque tem uma lei da década de 70 que obriga o orçamento federal a reservar recursos para financiar a agricultura no país. Então, não tem jeito, nenhum presidente pode mudar isso, porque a lei está obrigando a reservar o recurso para financiar a agricultura. É o que tem que acontecer aqui. Tem que ter a lei obrigando a gestão, independentemente de quem seja o prefeito, a destinar uma parte do recurso para poder capitalizar o fundo. Porque esses 16 milhões é a dívida que o fundo tem para capitalizar, prevista lá em 2010. Vocês têm mais alguma pergunta? Agradeço. Nós agradecemos pelo espaço. Igualmente.